Over the Garden Wall, ou O Segredo Além do Jardim, é uma minissérie de 2014 criada por Patrick McHale. Ele apresentou esse projeto para Cartoon Network em 2006. Ficou na geladeira todo esse tempo. Enquanto isso, McHale chegou a trabalhar como escritor em outras produções do canal, como As Trapalhadas de Flapjack e Hora de Aventura. E só após isso, o estúdio viu que o garoto era bom mesmo e enfim deram sinal verde para o desenvolvimento de um episódio piloto da sua série autoral. E assim surgiu o curta intitulado Tom of the Unknown, de 2013, que foi lançado em alguns festivais, teve uma ótima recepção e por fim se transformou na minissérie que conhecemos. Em novembro desse ano saiu um novo curta, dessa vez em comemoração ao aniversário de 10 anos da série. Ele está disponível aí no YouTube para quem quiser assistir, mas o que eu achei mais brabo é que é um curta em stop motion feito pela Artman, o estúdio da Fuga das Galinhas e vários outros filmes. Vocês sabem que eu sou cadelinha de stop motion. Isso aí não tinha como ficar ruim. E assim, no geral, eu acho que é uma série muito marcada pelo seu clima de Halloween. Tem bastante bizarrice, tem muitos elementos que puxam ali para um terror, na medida do possível. Tem essa vibe de outono, que também lembra ali o Halloween. Mas eu confesso que, apesar de eu gostar de tudo isso, eu demorei um pouco para assistir essa minissérie. Eu sei, erro meu, eu assumo. Mas mesmo assim eu sempre soube da fama dela. Eu sabia que o pessoal amava esse troço, venerava. Então eu sabia que era um território bem delicado para comentar. Mas felizmente não tenho o que dizer, Over the Garden Wall é um espetáculo único. A trama segue dois irmãos, o Ort e o Greg, que se veem perdidos no meio de uma misteriosa floresta e precisam achar o caminho de volta para casa. Então eles começam a só bater perna e encontrar vários lugares malucos e um monte de gente doida pelo caminho. Além deles, também temos a Beatriz, essa passarinha falante que parte na jornada junto com eles, e o Senhor da Mata, uma figura misteriosa que parece ter uma ligação com o segredos obscuros daquela floresta, principalmente com a Fera, esse ser que todos parecem temer. E eu diria que o ponto alto para mim foi realmente todo o visual. Ele emula muito um estilo vintage, retrô, ele busca essa estética mais clássica. E isso fica claro já na introdução. Eles vão apresentando essas cenas que já vão dando uma pincelada nas subtramas que vão ser exploradas mais pra frente ao longo da série. E toda essa sequência tem essa borda em volta, uma vinheta, que remete muito às produções mais clássicas do começo do cinema. Algo muito usado principalmente no terror, com Nosferatu e Gabinete do Dr. Caligari e por aí vai. E não só isso, mas essa estética retrô vem acompanhado da trilha sonora, que é bem deprê, do design, da coloração e do timing. É uma animação que toma o seu tempo, no sentido de não ser tão acelerada e cheia de estímulos visuais o tempo todo, como a maioria das animações mais atuais. Over the Garden Wall se destaca justamente porque aproveita do silêncio para sua narrativa. A floresta, no geral, é um ambiente muito silencioso, o que pode ser tanto desconfortável ou aconchegante, acho que varia de pessoa para pessoa. Sem falar em como eles utilizam muito bem a luz e a sombra para criar esse contraste nas cenas. E tudo isso gera um charme e essa aura de algo fora do seu tempo. Eu também associei muito com contos de fadas antigos, folclore, tem essa vibe meio mágica, esses animais antropomórficos. O que faz sentido, porque uma das inspirações do Patrick McHale foi justamente as ilustrações do John Tenniel, que ilustrou o livro Alice no País das Maravilhas. E por ter essa vibe de fábula, ter essa ideia de tudo é possível naquele mundo, ele abre muita margem para interpretações. É uma série que trabalha com muitas metáforas. Esse é um dos grandes motes dela. Ou seja, tem muito vídeo explicando Over the Garden Wall pela internet afora. E milhares de teorias. O que eu normalmente pego no pé, eu sempre dou uma zoada, porque muitas vezes é só um negócio sem sentido nenhum. Tipo, o Tarzan é irmão da Elsa, sabe? Eu nunca sei se as pessoas levam isso a sério ou se é só um grande meme.
Eu não sei, eu não entendo. Mas, dito isso, eu acho que nesse caso é justo. É uma animação que permite essa abordagem e até instiga isso. E assim, eu não fiquei pesquisando teorias nem nada, mas eu tenho certeza que algum infeliz enfiou a teoria do inferno de Dante nessa porra. Porque a teoria do inferno de Dante, que fala ali dos ciclos do inferno, dos pecados capitais, é um rolê tão básico, mas que por algum motivo as pessoas falam como se fosse um grande conceito, mas é tão básico que tu pode encaixar em literalmente qualquer produção. Eu já vi meterem a teoria do inferno de Dante em Chaves. Maluco, um bagulho assim, muito sem noção, não dá. Por isso eu não levo teoria a sério. Mas eu tô falando disso porque eu não quero que pareça que eu vim aqui cagar regra. Meu papel aqui não é explicar a série. Eu também não apoio a cultura de explicar filme, série, como se tivesse certo ou errado. Só pra avisar que tudo que eu falar aqui não é a verdade absoluta, tirem suas próprias conclusões assistindo a série. Eu só dei esse adendo pra não parecer que eu tô sendo didático. Então é isso. Bom, vamos começar a falar dos protagonistas. Uma das temáticas abordadas na trama é a relação entre irmãos. Então temos o Ort, que é o irmão mais velho. Ele é bem mais sério, obstinado, mas também é bem mais tímido. Porém, uma característica que eu adoro no Ort é que ele é meio que o último romântico. Ele fica lançando umas poesias do nada, filosofando, e é muito cômico. Mas eu tenho pra mim que o Ort é algum tipo de reflexo do próprio criador, do Patrick McHale. Porque se tu parar pra pensar, essa série no geral tem muito essa vibe filosófica. Então quando o Ort fica divagando sobre a vida, só me parece que é exatamente o que o McHale tá fazendo, só que utilizando a série pra isso. Já o Greg é totalmente o contrário. Ele é uma criança e ele tem essa vibe de criança pentelha, um TDAH gritando ali. Então as personalidades entram muito em conflito. Depois é contextualizado que eles são meio-irmãos e a gente percebe que é algo recente, uma dinâmica nova para ambos. Um não sabe lidar muito bem com o outro. No primeiro episódio mesmo, isso fica muito claro, que os dois estão ali sozinhos na casa de um desconhecido, de noite, sabendo que possivelmente tem um monstrão rondando ali, pelo menos é o que o Senhor da Mata fica falando. Tudo bem que ele pode ser meio doido, mas assim, eu não arriscaria. E mesmo assim, né, é um lugar esquisito que eles não conhecem, e aí o Greg avisa que vai dar uma voltinha ali do lado de fora, e o Ort só vira e fala: beleza, vai lá. Porra, maluco. Aí cê complica as coisas. Pra fechar o trio de protagonistas, temos a Beatriz, essa passarinha falante. Ela entra ali no rolê depois que o Greg encontra ela enrolada ali num arbusto e a ajuda. A partir daí, ela assume a responsabilidade de retribuir o gesto e parte na jornada junto com eles. Eu gosto da dinâmica entre eles porque a Beatriz parece ser a voz da razão, a mais experiente naquele mundo. E a relação dela com o Ort também é muito boa, porque os dois ficam o tempo todo se bicando. Com perdão pelo trocadilho. Mas um fica implicando ali com o outro, muito porque o Ort simplesmente fica puto de estar falando ali com o pássaro, porque isso não faz sentido e sei lá, ele fica com raiva. Mas essa é uma relação que vai se desenvolvendo aos poucos e eles começam ali a criar uma confiança um no outro. Por exemplo, tem um momento em que ambos ficam presos ali juntos num espaço sozinhos e começam a se abrir um pro outro. A Beatriz resolve contar um pouco do background dela e revela que ela era humana e foi transformada em passarinho através de um feitiço, junto com toda a sua família. E aparentemente a culpa foi dela porque ela jogou uma pedra em um pássaro e foi punida. Em contrapartida, o Ort revela que, bem, ele tem um crush secreto numa garota aí. Talvez não foi a revelação mais chocante de todas, mas assim, nem todo mundo tem uma vida tão interessante, nem todo mundo pode falar que virou um pássaro. Então não vamos julgar o coleguinha. Em determinado momento, a Beatriz comenta que ela conhece uma dama da floresta chamada Adelaide, que aparentemente poderia ajudar eles a voltarem para casa. A princípio, o Ort não gosta muito da ideia, mas depois de um tempo ele resolve ceder. Até porque não tinha muita opção, né? E esse vira o
objetivo deles. Mas tem alguma coisa errada, porque quanto mais eles se aproximam do destino deles, a Beatriz começa a ficar cada vez mais estranha, como se ela realmente estivesse escondendo alguma coisa. E adivinha? Ela tava. Essa é a primeira grande reviravolta da série. E a gente descobre que a Beatriz estava levando os moleques pra virarem escravos da Adelaide, em troca dela ser transformada de volta em humana. Mas claro que ela se arrepende antes, até fala pra eles não irem mais lá, não explica o porquê dessa mudança repentina também, que ela não é boba. Ela se faz de doidinha. Ai gente, mudei de ideia. Ui, garota de fases. Mas é claro que os dois não caem nessa. Mas aí a Beatriz vai até a Adelaide escondida, espera ali os dois dormirem e vai lá tentar chegar em um novo acordo, só que o Greg e o Wirt seguem ela na encolha e descobrem tudo. É bem novelesco. Me incomodou um pouco que, tudo bem, tem ali uma quebra de confiança, tá legal, mas assim, a Beatriz claramente não queria que eles fossem lá. Ela fala pra eles não irem. Eles foram porque eles são fuxiqueiros. E quando a Adelaide prende eles, a Beatriz mata a véia na frente deles. Ela claramente salva eles. Mesmo assim, o Wirt resolve simplesmente ignorar tudo isso e só assume que a Beatriz é uma filha da puta mesmo e é isso e vida que segue. Ele nem para pra conversar com ela. Eu não sei, eu não engoli muito isso não. Pra mim, eles só forçaram ali um drama. Se bem que o Wirt é meio chatinho mesmo. Então não deixa de fazer sentido ali com o personagem, pelo menos. Apesar de ter uma história contínua, a maioria dos episódios possuem tramas procedurais, ou seja, apresentam um núcleo de personagens em um conflito que se inicia e se encerra no mesmo episódio. Então vamos passar rapidamente por alguns desses acontecimentos antes de voltar a falar da conclusão da trama. O primeiro episódio não é tão avulso da história principal porque ele já começa apresentando ali um personagem importante, o Senhor da Mata. E já na primeira cena, ele é apresentado como um cara bem suspeito, que os protagonistas nunca confiam muito. E assim, não é pra menos, ele é bem bizarrão mesmo. Ele fica a maior parte do tempo cortando árvores na floresta, extraindo esse óleo escuro da madeira pra manter seu lampião aceso. E tudo isso tem uma conexão com a Fera, esse ser misterioso que aos poucos vai aparecendo mais e mais ao longo da série. Mas essa relação toda é bem confusa ali pros protagonistas, chega um ponto que eles começam a desconfiar que o próprio cara é a Fera. Um dos visuais mais marcantes da série são aquele pessoal abóbora, que moram em uma pequena aldeia chamada Pottsfield, que também é bem marcante, aqueles campos. Se bem que depois a gente descobre que eles não são literalmente abóboras, mas que eles as utilizam como fantasias, então eles se vestem assim e ficam dançando como parte de um ritual, o que não deixa de ser bem bizarro. Tem um detalhe interessante no nome da cidade que eu acho que vale a pena ressaltar, que Pottsfield se assemelha muito com Forestfield, que é uma palavra dada ao local onde se enterra pessoas desconhecidas, indigentes. E quando o episódio nos revela que os moradores eram na verdade esqueletos, que saíam justamente de covas, a conexão fica bem clara. Mais para frente eles encontram ali uma escola no meio da floresta, que todos os alunos são animais, e é muito fofo, porque eles estão todos usando roupinhas, ai que bonitinho, ai meu Deus. E todos estão com uma cara de pobres coitados, sofridos. Essa professora deve ter começado a ensinar logaritmos. Só pode. Depois eles vão até uma taverna pedir informações e lá todo mundo é resumido pela sua profissão. Parece tipo personagem de RPG, saca? Onde cada um ali tem seu papel bem definido e não sai muito disso. Tem o açougueiro, o padeiro, tem até o ladrão e por aí vai. E eles ficam enchendo o saco do Wirt pra que ele diga quem que ele é, pra ele se definir. E ele tá tipo, sei lá, meu irmão. Mais para frente, eles se enfiam dentro da mansão de um ricaço que acha que tá sendo assombrado. E no fim ele descobre que não tinha fantasma nenhum, mas que ele expandiu tanto a sua mansão que ele acabou se fundindo com a mansão vizinha. E cada um dos proprietários achavam que o outro era um espírito. Em outro episódio, eles entram aleatoriamente numa casa e conhecem essa menina, que é meio Cinderela. E ela é obrigada pela tia bruxa dela a fazer os serviços domésticos. E aí eles tentam salvar ela e no fim a menina que era o demônio. Olha a cara desse bicho, isso aí não é pra criança nem fudendo.
E pô, no fim a tia era mó gente boa, né? Sacanagem, julgaram ela só porque ela é feia que nem o cão. E assim, só por esse resumão já dá pra perceber que a série fala sobre muita coisa. Então a série discute sobre sociedade, desigualdade social, ganância, saúde mental, família, culpa, tudo isso de forma poética, praticamente. Mas vamos falar agora da grande revelação da série. E assim, sem querer me gabar, mas pô, no segundo episódio eu já tinha matado o que tava rolando. Juro, eu olhei e falei, esses filha da puta tão no umbral, né? E não deu outra, eles realmente estavam nesse pós-vida. Ah, não me enganou em momento nenhum, eu sou macaco velho. O twist do todos estavam mortos o tempo todo não é a coisa mais inesperada do mundo. Muitas vezes é usada ali pra explicar de forma bem fácil qualquer bagunça de roteiro. Tipo Lost. Ah, mas por que tal coisa? Não precisa explicação, é pós-vida. Mas não é o caso de Over the Garden Wall. Eu realmente não acho que ele usa essa cartada. Bom, vamos falar agora do episódio do flashback, que é quando eles mostram o que rolou ali no mundo real antes dos personagens entrarem no desconhecido. Primeiro que é Dia das Bruxas, o que explica ali o porquê deles estarem usando aquelas roupinhas. Eram fantasias. Mas sabe o que é mais doido? É que em nenhum momento eu me questionei o porquê que eles estavam vestidos assim. Eu só aceitei. Nesse episódio a gente descobre um pouco mais da relação conturbada entre esses dois irmãos. O que acontece é que o Ort tá gamado ali numa menina, a tal Sarah, e ele gravou uma fita de poesia pra ela. Nossa, o Ort deve ser muito chato. Mas ele tá ali meio inseguro de dar o bagulho pra ela. E aí o Greg, muito entrão, achando ali que tá ajudando, pega a fita e entrega ali pra um grupo de meninas que promete entregar pra Sarah. E é o que elas fazem. O Ort claramente não quer isso, então ele começa a perseguir a Sarah pra tentar recuperar a fita. O que eu acho engraçado é que ele fica sabendo que o tal Jason Vanderberg também gosta da Sarah e vai se declarar pra ela. E aí ele já se desespera, ele perde qualquer esperança que ele tinha. Porque esse tal Jason Vanderberg, se piscar pra tua mina, tu perde ela. É nesse nível. Só que a princípio a gente não vê o tal Jason, nem a Sarah, então a gente só fica construindo essa imagem desses personagens na nossa cabeça através ali dos relatos do Ort. E aí quando os dois vão atrás da Sarah, a cena começa mostrando um casal encostado numa parede, uma menina meio líder de torcida e um daqueles caras bem estereótipo jogador de futebol americano. E cara, eu acho que a ideia era fazer a gente acreditar que os dois eram a Sarah e o Jason. Brincar um pouco com esse estereótipo que a gente é meio induzido a imaginar. Mas depois a gente descobre que a Sarah é outra mina, nada a ver, e o Jason Vanderberg é na real esse molequinho muito do estranho. Eu achei muito engraçado, porque esse moleque remelento é o cara que o Ort tá se sentindo ameaçado. E a própria Sarah é uma mina muito de boa. Ela claramente gosta do Ort. Ela demonstra isso. Mas o cara é tão inseguro que ele não percebe. E ele fica criando essa imagem dela como uma pessoa inalcançável. E aí eles acabam seguindo a menina e o grupinho de amigos dela até o cemitério, porque eles resolveram fazer um rolezinho ali, como se eles fossem jovens góticos. E aí tem esse policial que fica aparecendo ao longo do episódio, no carro, e ele fica zoando as crianças, fica falando tipo, ei, não corram, senão vou prender vocês. E aí esse tal policial, que inclusive é um péssimo profissional, ele aparece no cemitério falando, ei, que é isso aí, hein, uma reunião de bruxas? Não pode isso não. E é claro que ele assusta as crianças, e é aí que acontece a merda. Sai todo mundo correndo, o Greg e o Ort pulam um muro, quase são atropelados por um trem e acabam rolando um morro abaixo e caindo desacordados em um lago. E agora a gente entende que eles estão ali entre a vida e a morte, e por isso que eles pararam no desconhecido. Nos últimos episódios, a floresta vai começando a deixar aquele clima de outono para trás e começa a nevar, o que também faz essa associação com o corpo deles esfriando, com os protagonistas cada vez mais perto da morte. E aí o que acontece é que o Ort tá quase morrendo ali de frio e o Greg basicamente vende a alma dele pra fera para salvar o irmão. Consequentemente, o Greg vai se transformando em uma árvore e é nesse momento que o Senhor da Mata chega no rolê e descobre que aquelas árvores que ele andava cortando eram, na verdade, almas perdidas. Mas assim,
Ele podia muito bem ter descoberto isso de uma forma muito mais fácil. É só ele ter reparado que as árvores tinham uma carranca nelas. E aí o Senhor da Mata se recusa a continuar fazendo isso. É então que a gente entende um pouco mais do background dele. Nos é revelado que ele fez um acordo com a Fera, que sua filha continuaria viva enquanto ele mantivesse o lampião aceso. A Fera quis aplicar o mesmo golpe pra cima do Urt para deixar o Greg vivo, e o Urt virá o novo Senhor da Mata. Mas é claro que ele percebe que o Pichão quer manter o lampião aceso, muito provavelmente porque na verdade é a alma dele que tá ali dentro. Então ele só manda a Fera ir se catar e resolve a situação da forma antiga, no Muk. E é o Senhor da Mata que dá o checkmate e apaga a chama, derrotando assim a Fera. E o final é bem bonitinho, porque é a conclusão ali do arco dos irmãos. O Urt salvando o Greg na floresta e consequentemente recobrando a consciência no mundo real e tirando os dois do lago. E a animação termina novamente com uma sequência de cenas, fazendo ali uma rima com a introdução, mostrando dessa vez a resolução das tramas que acompanhamos ao longo dos episódios. Como por exemplo, o Senhor da Mata reencontrando a sua filha e a Beatriz e a sua família de volta à forma humana, entre outros. E é isso, Over the Garden Wall é uma minissérie muito fora da curva, e é isso que destacou tanto ela. E eu acho que a gente precisa de mais conteúdos autorais como esse, cheios de personalidade. Pra mim, é a primeira categoria, tem nem que falar. Não.